Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como um lugar de debate mais importante para mim é a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Vocês estão vendo que eu estou produzindo o vídeo fora do estúdio, né, fora da minha casa, em virtude da urgência do tema, o 7 de setembro. A gente vai desdobrar um pouco o tema que a gente tratou no último vídeo por conta do tamanho que isso tomou. Então estou fazendo tipo uma edição, um plantão. Estou na rua, na porta do colégio que eu dou aula. Então, se a gente pede para ajudar o vídeo, não custa nada, aperta o polegar para cima. Se ao final do vídeo você não gostar, você desaperta. Mas isso ajuda na visibilidade. E se você acompanha o nosso canal, que lança vídeos com uma periodicidade mais ou menos semanal, nem sempre cumprida, eu peço que você não deixe de se inscrever. Aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito. Ativou o sininho, toda vez que a gente lançar um material aqui, você vai ter acesso. E vai ser notificado. Bom, como eu falei, a ideia aqui é discutir o 7 de setembro em virtude da ansiedade que essa data está gerando, né? Que esse dia eu estou gravando no dia anterior, no dia 6, e está gerando uma ansiedade que vai acontecer amanhã, dia 7. Ansiedade de dois níveis, né? Daqueles que apoiam essa loucura, essa distopia, né? Esse mais um absurdo, nesse monte de absurdos cotidianos, né? Nessa tensão cotidiana que é viver num Brasil sob o desgoverno Bolsonaro. Então tem gente que está ansiosa porque acha que vai ser a salvação. A gente vai explicar um pouco, né, da decepção que essa gente vai ter. E do outro lado, gente preocupada, que eu acho que é o caso da maioria das pessoas que acompanham o canal, pelo menos é o meu caso, com desdobramentos possíveis. Se não em golpe, eu não acredito em golpe, eu vou explicar por quê, mas acho que os desdobramentos violentos que a excessiva frustração que vai ser levada na rua amanhã pode trazer. Bom, primeiro eu acho que é importante falar de quem vai estar na rua amanhã, né? Para além das pessoas de determinados setores de esquerda que vão estar na rua, e o objetivo do vídeo aqui não é discutir se é certo ou errado ir para a rua junto com essa religião, né, bolsonarista que vai estar na rua amanhã. Isso é uma decisão, tem setores que vão estar na rua, dizem que vão tomar os devidos cuidados, a gente espera que essas pessoas se cuidem, que não caia em provocação, que, por exemplo, os índios que estão em Brasília por uma outra questão e há mais tempo, sejam protegidos, né, pelas forças policiais do Estado brasileiro, né, que elas não inventem nada contra os índios, por exemplo. Mas quem vai estar na rua no sentido do lado bolsonarista, seria bom a gente traçar um quadro. A gente tem sempre traçado um quadro aqui do que é esse bolsonarista padrão, né? Eu acho que existem dois tipos aí. Aquele que é um fiel defensor de Bolsonaro, e amanhã é uma marcha apenas para os fiéis defensores de Bolsonaro, para aqueles que não largaram a mão de Bolsonaro, mesmo com todo o quebra-cabeças do caos que sua incapacidade de governar nos trouxe, né? Um quebra-cabeça que tem a pecinha da pandemia, em que claramente há uma soma de incapacidade com corrupção de setores do governo, a outra pecinha da crise hídrica, dessa não capacidade do governo de formular políticas públicas de longo prazo para a energia, e pior que isso, acreditar uma fé cega no liberalismo, que as empresas privadas vão dar conta de tudo, o caos do desemprego, o caos da falta de uma política econômica que trate da população. Toda política econômica que existe é para tratar apenas dos interesses das elites mais ricas, a gente tem vários vídeos mostrando isso aqui. Então, todas as pessoas que mantêm a fé no Bolsonaro, apesar dessa tempestade perfeita que ele criou pela sua inação, pela sua incapacidade de ação, ou pela sua ação desastrosa e desumana, as pessoas que ainda acreditam nele vão para a rua. E vão para a rua viver uma catarse, porque se você acredita nesse governo, sinceramente, independente de quem seja, se você acredita nesse governo, tu está muito perdido. Você acredita não mais nas políticas desse governo, você não acredita não mais nas possibilidades do governo, porque gasolina R$7, a gente podia ficar aqui um vídeo fazendo várias discussões. O que você acredita, e as pessoas que vão para a rua acreditam, é na identificação direta com o presidente da República, né? Tem vários estudos aí sobre lideranças fascistas e como eles atraem a população. E não é pela genialidade, é pela identidade. As pessoas olham para Bolsonaro, e há uma geração nesse país, ou algumas gerações que olham no Bolsonaro como seu legítimo representante. E aí o que eu vou falar agora, eu já venho falando nos vídeos, mas eu vou ser bem resumido. É uma geração frustrada.
gente que acha que não teve a vida que merecia ter, que sonhou com uma vida de margarina, de comercial de margarina, de chefe de família, papai, mamãe, tio, cachorro, emprego, e não está tendo nada disso. Não está tendo nada disso. Primeiro que o governo pouco se importa, mas principalmente porque o sistema que a gente vive, o caminho que ele está andando é por um caminho cada vez maior da exclusão. Então essa galera sente que não teve a vida que acha que deveria ter. E incapaz de analisar a culpa do sistema, incapaz de analisar a lógica de funcionamento do quadro, ele precisa achar culpados. E os culpados para suas frustrações são sempre os outros. E aí eles são muito similares ao Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro, todo mundo é culpado. O Congresso, o Supremo, os gays, aqueles grupos que nos últimos governos tiveram um pouco de ganho, mas muito longe do respeito cidadão que eles merecem ter, são vistos como os inimigos. Gays, negros, trabalhadores, e aí um bando, uma mistura que eles fazem, um caldo de bizarrice, os que eles chamam de comunistas, esquerdistas, enfim, todos são inimigos do mito. O mito está impedido de governar pelo Supremo, pelo Congresso, pelos esquerdistas, pelos gays, pelos negros, pelos pobres, por todos aqueles que têm vantagem, e só aqueles que enxergam o poder do mito são aqueles que são iguais a ele. Então essas pessoas estão indo para a rua amanhã, pessoas que já se desgarraram da realidade, porque não estão comprando carne, ou se estão comprando carne e não estão percebendo, ou porque não estão pagando conta de luz, ou porque não estão pagando gasolina, ou estão pagando isso tudo, estão culpando o resto, não estão analisando o quadro, estão fazendo uma análise de que a culpa é sempre dos outros. Essa galera está indo para a rua amanhã acreditando que amanhã estão ansiosos porque vai ser o dia da catarse, o dia de que todos esses problemas serão superados e será o dia da vitória final de Bolsonaro. Vai ser uma grande decepção para essa gente, porque não vai ser a grande vitória de Bolsonaro, a gente vai ver isso. E um outro grupo que está indo para a rua, perigoso, além desses frustrados que acham que amanhã é o dia de alcançar o seu Éden, o seu paraíso em que tudo vai ser superado e o mito governará o Brasil sem todos os inimigos demoníacos. Tem muito divisão religiosa aí, até pela associação do Bolsonaro com os falsos pastores pilantras, mas que é centralmente uma classe média, não todo mundo, mas a gente dá para montar um estereótipo, uma classe média de mais para 40, 50 anos para cima, branca, com uma lógica cristã religiosa bastante excludente, bastante contrária ao próprio cristianismo original. E aí não são só as igrejas evangélicas, há também parte da igreja católica nessa lógica. Tendo em vista que as religiões africanas também são mais de matriz africana, também são inimigas. Então essa galera vai se frustrar. E junto a eles vai parte das forças policiais acessórias. As polícias militares principalmente, mas também Polícia Federal e Polícia Rodoviária, motivadas por dois impulsos. Por uma crença de que Bolsonaro é o grande líder deles e vai dar vantagem para eles, não deu até agora, em 3 anos de governo. E há aqueles que sabem que Bolsonaro é sim o chefe da clã, que Bolsonaro é sim o chefe de uma Cosa Nostra, no mínimo permissiva com a lógica miliciana. Então tem essa parte da polícia que já pulou para o outro lado da margem democrática, que não está nem aí para participar de um ato que derrube a democracia. Boa parte dos enganados amanhã acho que não tem nem noção do que é democracia e está interpretando elementos democráticos como elementos que impedem o Bolsonaro a governar. Então estão apoiando o golpe sem nem entender. Mas essa parte da polícia miliciana, ela está usando uma lógica de se locupletar, de se dar bem. E também está fazendo uma má leitura, porque não vai conseguir se dar bem. Ela não vai conseguir ser a força militar, o braço armado desse golpe, que não virá. Não virá. Então essas pessoas vão para a rua pelo lado do Bolsonaro. E vai ser uma grande frustração. Por que vai ser uma grande frustração? Porque, como eu falei no vídeo passado, não tem como o Bolsonaro ganhar esse jogo. Não tem. Ele precisa da confusão, ele precisa criar barulho, e isso é preocupante para qualquer um de nós, para quem estiver na rua de bobeira, para atos de violência. A gente sabe como quem emula fascistas, quem imita fascistas faz, né? O próprio Hitler tacou fogo no parlamento alemão para gerar um caos e para apontar seus inimigos. Então, quando eu vi hoje a semana o Ciro Gomes falando que Bolsonaro precisa de um cadáver, isso me parece muito justo. Quem está indo para a rua tá para fazer confusão, para dessa catarse, dessa confusão, tirar o seu paraíso. Mas isso é muito perigoso. Porque, pensa bem, vamos pensar o pior dos mundos. Que Bolsonaro cria uma confusão tão grande, uma desordem social tão grande, um caos,
e uma janela. Você imaginar um presidente jogar no caos, né? No risco para a sua população. É muito triste. Mas vamos supor que ele crie um caos tão grande, que ele invada o Congresso, que ele quebre o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Ele vai ter que governar no dia 8. As polícias militares que vão estar lá vão garantir esse governo? Os militares vão garantir esse governo? Com o Bolsonaro no comando, com a sua já inépcia incapacidade que boa parte dos militares já começa a observar, tirando aqueles mais próximos a ele, né? Mas a gente vê uma série de sinais de insatisfação militar, os comandos militares calados, coisa que há muito tempo não acontece, né? Os comandos militares que surgiram depois da demissão dos antigos comandantes por não concordarem com Bolsonaro. A estranha situação ontem, estranho circo da Anvisa do dia 5, que parou o jogo da seleção brasileira, que não me parece algo que Bolsonaro quisesse. A Anvisa parou um jogo da seleção brasileira e ninguém me convence. Foi para prejudicar a Globo. Não me parece que Bolsonaro quisesse prejudicar a CBF, que é uma grande aliada. A Anvisa tomou uma decisão. Por que eu acho que isso sinaliza desse desconforto de parte da cúpula militar com Bolsonaro, inclusive de parte da cúpula militar que apoiou, no primeiro momento, o Bolsonaro? O presidente da Anvisa é um almirante, Barra Torres, aliado de primeira hora de Bolsonaro, que desde ontem tem defendido a agência nessa ação. Eu não estou julgando se a ação foi certa ou errada, estou dizendo numa ação que desagradou Bolsonaro. Então Bolsonaro aparentemente não tem força militar para comandar todo o país. As polícias vão fazer o quê? Vão dar o golpe em todos os estados? Bolsonaro brigou com a maioria dos governadores. Os governadores têm se articulado semana a semana com os outros poderes. Os governadores não vão reagir ao que as polícias estão fazendo. Bolsonaro comprou o Centrão. O Centrão confia em Bolsonaro? Não me parece. Um Centrão que precisou de 17 bilhões para ser comprado e está derrotando o Bolsonaro no Senado, não me parece. Raposas velhas da política, que eventualmente apoiam o Bolsonaro, acreditam num Bolsonaro com plenos poderes, se ele tivesse força mesmo para dar um golpe, que eu acho que nem tem. Mas vamos supor, dia 8. Então, ao risco de Bolsonaro, o pior dos mundos, para qualquer pessoa razoável que quer ainda viver numa democracia, ainda que frágil como a nossa, seria Bolsonaro conseguir dar o golpe. Mas se Bolsonaro der o golpe, ele não governa. A grande chance de tirarem Bolsonaro e colocarem, sei lá, o Mourão. Porque Bolsonaro, inclusive, está atrapalhando o pós-2022. Ele é aquele cara que nem faz cocô nem desocupa a moita. A galera que apoia uma pauta ultraliberal, da qual o Bolsonaro é um empregadinho fiel, percebe que o Lula ganha força a cada dia, querem lançar um terceiro nome, mas como Bolsonaro tem essa galera que se identifica, da qual ele é espelho, esses frustrados que vão para a rua amanhã, enquanto Bolsonaro for candidato, você não consegue construir uma terceira via. Então tá arriscado o Bolsonaro ganhar e o golpe, eu não acredito que isso vai acontecer, estou imaginando o pior dos quadros, e ele não governa, ele vai ser retirado pelos militares, me parece. E agora pensando aqui, não seria nem ruim para ele, porque como ele não assume responsabilidade de nada, ele poderia se fingir de vítima e, sei lá, daqui a 2 anos voltar como deputado. Já fiquei preocupado. Mas não acho que isso vai acontecer. Acho que vai acontecer muita confusão na rua amanhã. Acho que pode haver enfrentamentos, porque parte da esquerda vai para a rua. Eu não quero julgar, eu tenho uma opinião de que talvez não fosse o momento. Mas acho que esses enfrentamentos não vão trazer o paraíso sonhado, esse paraíso caótico, né? Que boa parte desse bolsonarismo cego acha que, sei lá, vai ser o paraíso das testemunhas de Jeová. Não sei se vocês lembram aquelas revistinhas de testemunhas de Jeová que tem um cara abraçando um tigre, né? Como a paz na terra, depois de uma grande violência, né? Então acho que não vai vir esse paraíso de testemunha de Jeová depois de um caos. Acho que vai ter caos, acho que essa galera vai berrar. Eles são menos numerosos que a gente acredita. Eu tenho observado movimentação, é claro, você já vê gente de camiseta, mas isso é natural, eles estão acuados e eles repetem a lógica de Bolsonaro, feras acuadas, mugem alto, gritam alto, berram alto. Então vai ter confusão. E essa confusão, no dia 8, não vai alterar. É trágico para o país, é terrível para o país, tensiona ainda mais o país, mas não vai alterar o funcionamento das instituições, que já não é bom, mas não vai alterar. E a partir do dia 8 vai ter reação. Já está tendo, né? A gente tem visto blogueiros bolsonaristas sendo chamados à porta da justiça, a gente tem visto quem faz discurso antidemocrático finalmente sendo chamado a prestar contas, né? A responder processo.
A gente está vendo o próprio Aras, Procurador-Geral da República, né, braço direito dos arquivamentos de Bolsonaro, já tentando se descolar. Então eu acho que esse cenário de caos, ele apostou tudo contra a banca, e a banca está dizendo chega, porque a aposta dele não é uma aposta para ter mais dinheiro, é para tacar fogo no cassino. E mesmo quem apoia Bolsonaro, mesmo a quem ele tem servido com tremenda competência, que é o grande capital, os banqueiros, o que ele tem dado tudo para esses caras, enquanto não dá nada para o povo. Se vocês querem números exatos, vejam os vídeos aqui que eu falo, tem um chamado opção preferencial pelos ricos. Mesmo essa galera tá cansando. Tá cansando por dois motivos. Por esse tensionamento absurdo que Bolsonaro cria, que não é bom para a economia, não é bom para o país, e pela total incapacidade de governar. A gente patinar numa pandemia, a gente está numa crise econômica absurda em que o governo não tem saída, em que o governo usa a saída retórica de botar a culpa nos outros e acreditar no ultraliberalismo que nem o maior dos liberais acredita. Acho que Bolsonaro apostou tudo contra a banca, já tinha falado isso no vídeo passado, e vai perder. Só que vai causar uma confusão feroz. Amanhã o dia vai ser muito chato, muito chato. Mas espero, né, que já que não vai vir o paraíso dos iludidos bolsominions, será o dia de frustração deles, que seja pelo menos o começo de um retorno a um mínimo de normalidade, a uma esperança de que esse país volte a seu grau de normalidade, é isso. De que as pessoas que amanhã, eu espero, vão sofrer a maior decepção das suas vidas, né, que os frustrados mimados, porque são isso, frustrados mimados que acham que o mundo lhes pertence, vão perceber da pior maneira que o mundo não lhes pertence e que a crise é de todos e que os comunistas, os gays, os negros não são seus inimigos, né? Os esquerdistas vão começar a perceber de que eles não são protagonistas da história, nenhum de nós é. Se para eles vai ser frustrante, que para nós seja pelo menos o começo da paz, porque tá difícil viver no Brasil de Bolsonaro. Ninguém aguenta viver nessa tensão constante, nessa bizarria constante e nessa total falta de humanidade e de governo. Nunca ninguém pensou que um governo de baixo clero, tocado por, mesmo nos piores momentos, a gente não pensou que pudesse ser tão ruim. A gente não pensou que pudesse estar vivendo o pior governo da história. E olha que a nossa história é pródiga em péssimos governos.